Elias, ele tinha essa capacidade de orar, e orar, e orar, e orar, e orar até acontecer. Depois de alguns anos de vida cristã, caminhando ao lado do apóstolo, sob a cobertura dele, tantas coisas que nós já vivemos na fonte da vida, que finalmente eu acho que o meu coração está tão convicto que a solução para tudo é oração, irmão. Você, não sei de onde virá o socorro, então elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? Do Senhor que fez o céu e a terra. Amém? Não olhe para mim, não olhe para o irmão que está ao seu lado. Meu irmão, creia que essa semana Deus fará coisas extraordinárias. Fala: Senhor Deus, eleva os meus olhos para os montes, não vejo socorro na força humana, nas estruturas humanas, mas eu declaro, mesmo assim, o meu socorro chegará, porque o meu socorro vem do Senhor. Fala para o seu irmão: o seu socorro vem do Senhor. Fala: o nosso socorro vem do Senhor. Amém? Deus nos ensina, Jesus nos ensina em Lucas capítulo 18, a partir do verso 1. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando: faz justiça na minha vida, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela deixe de me importunar. O Senhor continuou, depois de terminar a parábola, ele explicou: prestem atenção no que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês que Ele lhes fará justiça, e depressa. Fala para o seu irmão: presta atenção na atitude do juiz nesta parábola. Eu digo a vocês que Ele fará justiça e depressa. Contudo, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra. Daí tá bom, obrigado, Lucas. Então a parábola aqui nos mostra, como várias outras na Bíblia, que a oração insistente, a oração perseverante, agrada a Deus. Nós temos aqui uma parábola que mostra que aquela viúva, eu creio que é uma figura da igreja, ela tinha uma causa. Ela tinha uma causa e ela estava sendo injustiçada, ignorada. Nós também temos uma causa. Como igreja do Senhor, como noiva do Cordeiro, como salvos, lavados pelo sangue de Jesus, tudo aquilo que o diabo nos envergonhou, nos humilhou, nos saqueou, ou ainda tenta continuar a nos envergonhar, meu irmão, estamos diante do Pai clamando dia e noite para que a nossa causa seja atendida, para que todo vício saia da sua descendência. Quem crê que a sua descendência será servo do Senhor, poderosos na terra, para que toda opressão, toda vergonha, tudo aquilo que vem contra a sua vida, Jesus prometeu
vida plena, vida abundante, não prometeu vida fácil, é claro, pelo contrário, ele falou: por muitas tribulações entrará no reino de Deus. Mas a visão da palavra, ela não tira a tribulação, mas ela promete a vitória. Muitas são as tribulações do justo, mas de todas elas o Senhor o livrará. Amém? Lá na conferência, tantas palavras abençoadas, entre elas, a Bispa Thalita falou sobre a nossa fé que vence mesmo em momentos que aparentemente a nossa oração não é respondida. E depois Deus nos dará melhor ainda. Oh, meu irmão, minha irmã, que eu e você possamos ter essa atitude dessa mulher, é orar sem cessar, é orar com insistência. E essa semana, como igreja, nós estamos tendo essa oportunidade de perseverar na oração. Quem vai perseverar na oração? Levanta a cartela aí, fecha os olhos. Você tem uma causa, você tem uma preocupação, você tem uma inquietação, você tem uma luta, uma dificuldade. Não olhe para mim, olhe para Deus. Fala: Senhor Deus, eu creio que esta semana o meu clamor vai liberar respostas, que toda afronta do diabo contra a minha vida, contra a minha família, será anulada em nome de Jesus. Mas outra coisa que eu queria destacar aqui, que nós vimos também na vida de Elias, e estamos vendo nesta mulher, que é uma parábola que Jesus mostrou, foi a atitude de insistir, a perseverança. Ela não se abateu diante da insensibilidade do juiz. Ela não deixou as emoções contrárias destruir a determinação e a intensidade dela. Ela continuou insistindo, ela continuou buscando, ela continuou atrás daquilo que ela queria, apesar de tantas circunstâncias contrárias. O juiz não se importava com ela, o juiz estava ignorando o pedido dela, mas ela insistiu, ela insistiu, ela insistiu, e ela ganhou esta causa por causa da insistência. O segredo aqui que Jesus quer que eu e você entenda, e que Elias entendeu, vamos ler lá no versículo, finalzinho do versículo 16 de Tiago, capítulo 5, projeto 16, a partir do final 16 até o 18. Começando pelo 16, segunda parte, ele diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da muralha, não importa se o Jordão está transbordando, o Jordão vai abrir, a muralha vai cair e o gigante também vai cair em nome de Jesus. Porque a oração é poderosa e eficaz. Pergunta ao seu irmão: você já descobriu a força da oração? Pergunta para ele. Você já descobriu a eficácia da oração? Não é a oração decorada, não é a oração religiosa, não é a oração da boca para fora. Jesus falou: olha, não useis de vãs repetições. Nós não decoramos a oração, mas às vezes nós estamos fazendo uma rotina e deixando de pôr a nossa fé e o nosso coração. Quem vai orar crendo que vai acontecer esta semana? Quem crê que vai acontecer essa semana? Aquilo que está escondido vai ser revelado, todo laço contra a sua vida vai ser quebrado, coisas extraordinárias vão te surpreender esta semana. Quem crê diz amém. Então levanta a cartela e fala: minha oração, em nome de Jesus, na minha igreja, ela é poderosa, ela é eficaz, e esta semana eu vou orar, e algo sobrenatural
vai acontecer em nome de Jesus. Aleluia. Quem crê que vai acontecer algo sobrenatural, aplaude ao Senhor já, celebrando a sua vitória. Ele diz: muito pode por sua eficácia. Projeta para nós aí, continuando o 17. A oração do justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Amém? Então toda essa mentirada do diabo, falar não, Deus atendeu Elias porque ele era extraordinário. Não era não. Ele ficava irado, ele ficava deprimido. Ele foi para a caverna, ele ficou com medo de Jezabel. Ele era igualzinho nós, ele era humano como nós. Mas ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Irmão, Elias, ele recebia a palavra. Deus falou: vai e diz a Acabe que não haverá chuva até que você novamente libere a chuva. Já pensou, hein? Ele foi para o rei e falou: Acabe, não vai chover segundo a minha palavra. E aí ele desesperou, ele foi orar. Se você está desesperado, se você está inquieto, se você está preocupado, se você está aflito, se você está ansioso, ore, meu irmão. O que diz Filipenses? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentai a Deus pela súplica e oração, petições, e a paz de Cristo vai guardar a sua mente e o seu coração. Elias, durante 3 anos e meio, ele orou sem cessar, ele orou fervorosamente. Quem quer dar um upgrade aí na sua oração? Quem quer aprender a orar fervorosamente? Quem quer aprender? Uma vez, um dos meus filhos ainda bebê, eu enfrentei uma situação de enfermidade na família, sobre a vida de um deles. Eu já sabia orar, mas eu não sabia orar fervorosamente. E aí Deus começou a me ensinar a orar. Eu comecei a ouvir as palavras do apóstolo, dos pastores na época, as campanhas. E aí eu fechava o vidro do carro e eu começava a falar: demônio de enfermidade, espírito de enfermidade, sai da minha casa. Deus foi dando uma ousadia, uma autoridade, uma coragem que eu não tinha. Eu lembrei lá quando eu lutei karatê por alguns anos, primeira vez que eu levei um murro de verdade, viu, coronel? Eu fiquei esperto, eu estava achando que era esporte, mas depois que eu dei uma apanhada, aí eu falei: não, agora vou ficar esperto, atento. Às vezes o inimigo te dá uma sacudida, aí você começa a orar fervorosamente. Quem vai orar fervorosamente? Levanta as 2 mãos, levanta a carteira, ora em línguas, fala: Deus, eu quero sair daquela oração acomodada, eu quero orar com intensidade, eu quero orar com fé, eu quero orar com pressão, eu quero orar declarando em nome de Jesus. Fala: em nome de Jesus. Nós declaramos toda sonolência, toda religiosidade que tenta amarrar a nossa fé, que tenta roubar a nossa intensidade. Nós declaramos agora: sai em nome de Jesus. Esta semana eu vou orar na minha igreja, no meu lugar de oração, em particular, com uma nova intensidade, em nome de Jesus. Elias orava fervorosamente, segundo a palavra que Deus deu. Tem que ter a palavra, você escolhe a palavra. A Bíblia tem promessas de juízo contra os demônios, promessa de provisão, promessa de cura, promessa de salvação. Você vai orar em cima da palavra fervorosamente. Continua, por favor. Depois orou novamente. Deus falou: vai, Acabe, e fala que vai chover. Elias falou que ia chover, ele subiu para o Monte Carmelo.
E ele pôs a cabeça entre os joelhos e ele começou a orar também fervorosamente. É aquela passagem que ele fala para o servo dele: eu vou orar aqui, você vai lá e olha para o horizonte, vê se tem algum sinal de chuva, e nada. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta vez, até que finalmente na 7ª vez, aquele servo falou: eu vejo uma pequena nuvem. E Elias profetizou: haverá abundante chuva. Quando você e eu oramos como Elias, meu irmão, oramos com a fé de Abraão também. Ele creu contra a esperança, ele não tinha expectativa no homem, ele não tinha expectativa na biologia dele, de Sara, porque já está envelhecido, mas Deus deu uma palavra: o ano que vem você terá o teu filho da promessa. E ele orou fervorosamente, e Deus aceitou a oração, a fé de Abraão, porque você creu, Oh, meu irmão, ele orou e a terra produziu frutos. Por isso que Jesus diz lá, voltando em Lucas 18, verso 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Quem crê na justiça de Deus? Quem crê que aqueles que te zombam serão envergonhados, e Deus vai levantar e exaltar a sua cabeça acima de todo espírito de zombaria, diz amém. Sinais, poder de Deus na sua vida, na sua casa. Deus tem sido tão bom conosco, irmãos. Deus tem sido maravilhoso, amém? Quinta-feira foi muito bom, não foi ou não foi? Quem achou muito bom, né? Deus honrou cada pastor da fonte, cada obreiro da fonte. Deus, quando nós vimos à tarde, aquele ginásio, 2 horas, né, bispo? 2 horas já estava lá aquela multidão para buscar Deus. Falei: Deus, tu és fiel. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Você vai orar, meu irmão, essa semana, você vai ter um 2º semestre, haverá chuva abundante. Quem crê que haverá chuva abundante? É estratégica essa semana de oração. Se você não pode jejuar da maneira tradicional, faça um voto, um propósito, tira um pão, tira um café, tira um doce, amém? Tira algo que você gosta, que aproveita uma coisa que não te faz muito bem também, já tira, já é um benefício espiritual e natural. Mas fica firme conosco aqui e nós vamos aumentar a pressão de oração. Jesus falou: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. As emoções, elas tentam tirar a nossa expectativa. As circunstâncias que essa mulher enfrentou, nós vamos enfrentar nessa trajetória de oração. Muitas vezes a sensação que Deus não ouve, muitas vezes nem um pequeno sinal, como foi com Elias, 1º dia, 2º dia, 3º dia, não aparece nenhum sinal, meu irmão, mas você vai orar contra as circunstâncias e os seus sentimentos. Na conferência nós tivemos palavras sobre Ana. Abre comigo 1 Samuel, capítulo 1, verso 10. Ana, amargurada, ela orou com fervor. Fervor não é só grito, não. Fervor também era gemido inexprimível. O sacerdote achou que Ana estava embriagada. Mas o verso 10 diz: levantou-se Ana e com a amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Irmão, você tem que orar até você ter certeza que Deus te ouviu, porque a fé é a prova das coisas que não se veem. Quem quer orar até alcançar esse nível de fé, quem entende o que eu estou falando? Você vai orando, você vai orando, você vai orando, 1º dia, 2º dia, 3º dia,
Deus vai trazendo ao seu coração mensagens na Bíblia, vai trazendo à sua memória versículos que você leu. O irmão vem te dar uma palavra de encorajamento, um testemunho aqui no altar, como ouvimos domingo passado, te encoraja e a sua fé vai crescendo. Até que chega um momento que você tem convicção. Depois dessa experiência, o sacerdote abençoou Ana. Primeiro o diabo entrou na história, ele prejulgou que Ana estava bêbada. Ela falou: não, meu Senhor, eu estou gemendo, a minha alma está doendo. Ele falou: que o Senhor conceda o que você pediu esta tarde neste templo. Que o Senhor conceda o que você está pedindo esta semana. Se você crê, diz amém. Que o Senhor libere a resposta da sua oração. E a palavra diz que ela se levantou em paz. Ela não se alimentava, tamanha a dor da alma, ela foi e se alimentou. No ano seguinte, veio Samuel, e depois veio mais uma filha e 4 filhos. Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Deus não vai deixar você sem resposta. Nós temos que orar mesmo quando os sentimentos tentam nos impedir de orar. Quando os sentimentos são contrários, quando nós não vemos resultados, nós temos que orar. Porque a oração é matemática, meu irmão, vai dar certo. Teve um inglês que chamava Rhys Howells, eu li a biografia dele. Ele pôs um seminário bíblico, um instituto para orar na Segunda Guerra Mundial. Tantas coisas Deus fez. E perguntaram para ele: quando você ora e Deus não responde, o que você faz? Eu oro. Mas se Deus não responder, ele fala: eu oro. Mas se Deus não responder, eu oro. Amém? O diabo vai falar: Deus não está te ouvindo, não tem nenhum sinal, nem uma pequena nuvem. Olha aí, você está abatido, você está cansado. Você fala: mas eu vou para o desafio de Elias, eu vou ajoelhar, eu vou no altar, eu vou receber a unção na cartela, eu vou orar. E as respostas vêm, meu irmão. Se você olhar para trás, quantas campanhas você fez, e talvez naquele ano da campanha não teve resposta. Hoje, depois já de 31 anos de Fonte da Vida, e mais alguns de fé ao lado do apóstolo, sob a cobertura do apóstolo César Augusto, eu vejo para trás quantas coisas que parecia inalcançável, improvável ou até mesmo impossível. Tem ali na história da caminhada tantos milagres, tantas respostas. Sabe por quê? Porque não paramos de orar. A fonte da vida te ensina o caminho da vitória. O caminho da vitória está na palavra. E o que Jesus ensina é orar. Orai sem cessar. Orar mesmo não tendo resultado. Vocês lembram daquela mulher que orou, clamou a Jesus: Senhor, liberta minha filha. O Senhor se fez de surdo. Parece que os céus estão fechados, mas ela foi como esta viúva, ela foi como Elias, ela falou: Senhor, ele falou: não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela falou: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas, o que eu estou pedindo é uma migalha para ti. O Senhor falou: por causa desta palavra. Sabe o que Jesus está falando para nós? Igreja ora, meu filho ora, meu filho persevera, a resposta vem. Ele fala no versículo 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Você não é ignorado, você é escolhido. Deus tem prazer em ser generoso, Deus tem prazer em revelar a bondade. Bondade e misericórdia, diz Davi, me seguirão todos os dias. Quem vai amanhecer essa semana vai falar: bondade e misericórdia virão sobre mim esse dia. Quem quer fazer esse exercício de fé? Quando eu estou com muita pressão, entro ali no meu gabinete e falo: bondade e misericórdia me alcançarão. Meu irmão, bondade vai te alcançar segunda, misericórdia vai te alcançar terça,
não é pelo mérito, mas é pela obediência. Jesus falou: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ora contra os sentimentos, ora mesmo no silêncio, ora mesmo quando tem a sensação que nada acontece. Ore quando está decepcionado, se sente injustiçado, se sente amargurado, você vai orar. Ore quando tem resistência. Daniel, a palavra diz que 21 dias ele orou, ele jejuou, e o príncipe lá, Gabriel falou, Miguel falou para ele, Gabriel falou: olha, Miguel se levantou para guerrear a seu favor, para realizar a sua oração, para responder a sua busca. E durante 21 dias, a oração de Daniel fez com que o que ligar na terra será ligado nos céus. Você vai ligar na terra essa semana, lá nos céus, Deus vai liberar anjos, exércitos celestiais, Deus vai liberar palavra, raios, trovões, relâmpagos, vai trovejar sobre demônios, vai trovejar sobre as muralhas de Jericó, águas impetuosas vão se abrir e você vai passar a pé seco, em nome de Jesus. É orar, orar e orar. Jesus falou: olha, veja, porventura você que é escolhido, aquela mulher desprezada, ela ignorada, mas ela insistiu, ela não se abateu, ela não se desanimou, ela perseverou. Deus fará justiça aos que clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Irmãos, talvez você pode chegar lá diante de Deus, no dia que Jesus voltar, a igreja vai ser arrebatada. Quem quer participar do arrebatamento da igreja, né? Quem quer ser transladado, o encontro com o Senhor nos céus, o corpo corruptível será trocado por um corpo incorruptível, como diz a palavra. Mas talvez você vai chegar lá e falar: Senhor, e isso e aquilo, por que o Senhor não fez isso, por que o Senhor não fez aquilo, por que o Senhor não fez isso? E Jesus vai falar assim para você: por que você não insistiu? Eu falei que você tinha que insistir. Por que você deixou a dúvida te amarrar? Por que você deixou o desânimo te amarrar? Por que você deixou a incredulidade te amarrar? A chave está na sua mão, irmão. Quem crê que a chave está na sua mão? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. A chave está na igreja, a chave é a oração, é liberar a palavra como Elias, é declarar: não deixe as circunstâncias abalar sua fé. Foi difícil para Abraão, chamado aos 75, Isaac nasceu, ele tinha 25 anos, de uma vida irrepreensível, de obediência. Deus fez muitos milagres, mas o que ele realmente queria, ele largou tudo por uma promessa sobre a descendência, e a descendência não vinha. Ele envelheceu, Sara envelheceu, o útero de Sara estava estéril, continuava estéril. Tem coisas na nossa vida que talvez você está orando há anos e fala: Deus, é agora. E Deus fala: continua, 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 não para, porque Ele fará justiça. E Jesus fala: vai ser depressa, mesmo que você sinta que é demorado. Digo-vos, verso 8, depressa lhes fará justiça. Amém. Quem crê, fala: vai ser essa semana. Quem vai acordar cada dia essa semana, não importa o horário, falar bondade e misericórdia, Salmo 23, certamente me alcançarão esta semana. Quem crê, levanta as mãos, fala: eu vou orar na expectativa, cada dia eu vou declarar bondade, misericórdia me alcançarão. O meu cálice vai transbordar,
diante dos meus inimigos, eu vou celebrar a minha vitória. Põe a mão no coração, fala emoções. Deus está falando, mesmo que pareça demorado, a justiça está vindo, a resposta está vindo e será abreviada pela intensidade da sua oração.